O que nós vamos falar agora, Chacon? Vamos falar do São Paulo, que tá em crise, né? Mais uma derrota na temporada, a primeira no estádio do Morumbi, jogando no Campeonato Brasileiro. E Vanderlei, não perdia em casa há 4 meses o São Paulo. A última derrota tinha sido pro Bahia na Copa do Brasil. Péssimo mandante, com vários jogadores em má fase, a diretoria, treinador e alguns atletas sendo xingados na porta do estádio do Morumbi após a partida. E o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. E outra, Jorge Jesus já avisou, não vai poupar ninguém para essa partida. Quem tiver condição, vai a campo, Vanderlei. Chacon, você acabou de dizer que o São Paulo não perdia há quanto tempo? 4 meses jogando no Morumbi. Certo. Eu prefiro enfocar de outra maneira, mais preocupante. Faz agora 39 dias que o São Paulo não ganha um jogo dentro de casa. É verdade. Esse é o problema. Esse dado é eu prefiro dar esse e mais. O São Paulo continua carregando o troféu, entre aspas, de péssimo mandante. Tem sido uma moleza para os adversários do São Paulo. Nos últimos anos, hein? Jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi. Que é um absurdo, né? É verdade ou não é? Se eu não estiver equivocado, e o Chacon está sempre atento, 17 jogos, de 17 jogos, só ganhou 5. Checa o número para ver se é isso mesmo. 7 vitórias. Pô, de 17? 17. Então, cara, dentro de casa, cara. Sim. Quer dizer, diga, Bruno, eu quero ouvi-lo. Isso inclui Campeonato Paulista, inclusive. Inclui o ano inteiro isso aí. Que é café com leite. Que o São Paulo, Paulista o São Paulo na primeira fase do Paulista, ele ganhou 4 jogos. Depois ele ganhou 2 do Ituano nas quartas de final, ele ganhou 6 jogos no Paulista. Na Libertadores ele foi eliminado sem ganhar nenhum jogo, na Copa do Brasil também não. O São Paulo, ele, no ano inteiro, ele tem um desempenho de resultado e também de desempenho em campo bem ruim. São Paulo tem poucos momentos de bom futebol. Ele tem, desde o início do ano, um ou outro jogo isolado, né? Esse jogo o time foi bem. No Brasileiro ele jogou bem contra o Santos, naquele 3-2, um segundo tempo com a Chapecoense que fez 3 gols em 20 minutos. É um ou outro momento. O São Paulo não tem uma sequência boa. No Brasileiro, o São Paulo ele jogou com os times reservas do Flamengo, do Inter e do Grêmio. Ele teve chance de pegar 3 adversários fortes com os reservas e não ganhou de nenhum dos 3. Pegou o Palmeiras com 5 reservas, meio a meio, também não ganhou. Então, o desempenho é ruim e claramente não existe um time ainda, por incrível que pareça, porque ele é muito modificado. O Cuca, ele jogou de um jeito de sábado, ontem ele tentou de outra maneira e no próximo jogo ele vai tentar de outra, porque ainda não se encontra. E fica pior em casa, porque em casa ele tem que criar. Fora ele ainda pode jogar no contra-ataque, é um pouco mais fácil. Então em casa ele empata com o CSA, ele perde pro Goiás, ele empata com os reservas do Grêmio e não tem muita perspectiva de melhorar não. A curto prazo não deve melhorar. Um São Paulo que vai, mesmo assim ainda briga por Libertadores, mas não dá pra esperar nada de muito mais empolgante até o fim do ano não. E aí, Flávio? Antes de mais nada, eu tava sofrendo como bom brasileiro que sou com o jogo do Corinthians e vendo o jogo do São Paulo só de rabo de olho. Aquilo foi pênalti, aquilo que eles marcaram? Era pênalti, nem o VAR. O VAR nem participou. Sem brincadeira. Eu vi o lance, eu fiquei numa dúvida tremenda. Depois como eu estava meu coração na boca, né? Por causa do representante brasileiro. Vocês que viram melhor, foi pênalti. Eu não vi, depois não vi. Eu acho que não foi. Eu achei também que não foi. Eu achei meio esquisito aquele pênalti, né? E o Reinaldo perdeu, né? Mas não achei que não foi. Porque é verdade, o São Paulo estava atacando, mas a gente tá vendo a Vanderlei de rabo de olho, né? E o São Paulo criou bastante, o Zé Manuel falava isso, né? Mas não teve capacidade. Tanto que o goleiro foi escolhido o melhor em campo do. O que acontece muito em jogo do São Paulo, né? O goleiro estão chutando muito em cima do goleiro, estão facilitando a vida. É um time instável, é um time emocionalmente detonado. É um maníaco depressivo, né? Eu falo sempre isso do São Paulo. E em casa é pior, porque é uma cobrança, aquilo que o Bruno falou, tem que criar. Não dá pra ver perspectiva boa no time de São Paulo, não, nisso tudo que tá rolando aí, tá muito difícil. O São Paulo tá em crise. Permanente, né? Não, agora é impressionante. Tudo bem. De vez em quando eles fazem uma festinha pro Rogério Ceni, festinha pro Luiz Fabiano, uma festinha pro momento o São Daniel Paulo tá em crise. Bola não faz tempo que o São Paulo não sai da crise. Tá em crise. Com bola. Diga, Chacon. Vanderlei, só um dado sobre a partida de ontem, que pode até ser colocado em discussão. Um dos principais pontos criticados pela torcida depois do jogo, depois da derrota, foi o número de cruzamentos, a falta de variação de jogada dentro do jogo. Foram 36 cruzamentos do São Paulo. Nenhum se tornou gol, perdeu 1-0. E a melhor chance do São Paulo foi de uma cabeçada, a única realmente que o Tadeu se esforçou para defender, só que a jogada já estava parada por impedimento.
Então, a crítica que é muito chuveirinho e não é de hoje. São vários jogos que são a mesma jogada, que é feita a mesma jogada e que não tem variação dentro da criação do São Paulo. Então, eu pego isso para dizer, vamos admitir que seja tudo isso mesmo. Quer dizer, com os jogadores que tem lá, não dá para consertar dentro de campo. Com o Daniel Alves, por exemplo, que é PhD em futebol, melhor lateral direito do mundo, é o cara que ganhou 40 títulos. Então, tem esse cara dentro do campo e ele não pode chegar e falar assim, olha, não vamos fazer mais isso. Ele pode. Se ele fizer isso, o Cuca, que tem... chega e tira ele do time. Você tirou as minhas ordens. Gente, para pensar. Quer dizer, será que o jogador não pode consertar essa bobagem, só bola, chuveirinho? Ontem, por exemplo, a gente via nas redes sociais todo mundo falando, São Paulo deu 250 chuveirinhos na área, não faz nada. Será que é o técnico que determina isso? Vamos só fazer chuveirinho? Eu acho que ele não faz isso, mas se fizesse, o elenco não pode consertar isso com a bola rolando contra quem? Contra o Goiás, dentro do Já Morumbi. tinha o CSA O antes, segundo né? pior mandante do campeonato até então fazia 5 meses que não vencia fora de casa, se não me engano, o Goiás. O Goiás foi goleado por todo mundo, tomou 6-1 duas vezes. Do Flamengo e do Santos. Do Santos. Quer dizer, não vai ficar tomando goleada direta, mas Eu não entendo isso. São Paulo ontem perdeu gol demais. Pênalti, perdeu gol, aí você vê o resultado. Time maníaco depressivo, né? Não, assim, as joga sofrendo pra oportunidades- caramba. Todos aqui no Brasil jogam sofrendo. Flamengo agora sorriu um pouco mais. Mas o resto joga sofrendo. É terrível. É um jogo de sofrimento. Não é jogo, não é diversão. É um sofrimento. São Paulo é um sofrimento total. Uma energia horrorosa, negativa. O Reinaldo, né, que bateu o pênalti? Isso. O Reinaldo falou o seguinte: eu chutei fraquinho. Falou isso. Pô, mas o Reinaldo ainda é um dos poucos caras que merece elogio no São Paulo. Esse Ele jogou bem, queria né? jogar. Jogou bem. Errou Voltou- pênalti, faz parte. Teve e ele coragem de bater o voltou a jogar pênalti. bem. Teve Voltou a coragem. jogar bem. E ele que tem cobrado os Ele é um pênaltis dos mesmo. poucos que Voltou ainda a jogar bem. você pode respeitar Ele no São voltou a Paulo. jogar bem. Jogador que foi desrespeitado pela torcida, fez mal de voltar, achei que não devia. Ele foi endeusado em Campinas, de Chapecó, voltou, deu a volta por cima. É um dos poucos que merece Ele respeito. ontem foi pra mim, mesmo perdendo, foi o melhor jogador em campo do São Paulo. Jogou bem ontem. Perdeu o pênalti, ok, faz parte. E ele tem perder. cobrado os pênaltis. É, Contra faz o parte. Fluminense, Perder ele faz parte. bateu contra o Santos também. Tadeu, né? Não teve mérito do Tadeu. Eu também pegava aquele pênalti. Agora eu vou te falar. Ah, chutou muito mal. Aí que eu falo, Pelo aí, amor de professor, Deus. foi Se professor, tivesse uma lata no lugar, Professor, também ele chutava em cima da lata. Aí que eu falo, Esse ó. pênalti não. Olha os investimentos. Você traz o Everton do Flamengo achando que o cara ia ser o cara. Pô, o Everton tá jogando nada com a camisa do São Paulo. Nada, absolutamente No Rio nada. eles falavam que ele era Ele tinha problema jogador de de lesão, vidro, tudo. né? Aí o São Mas- Paulo traz o jogador de vidro, o jogador de vidro se machuca e os caras reclamam. O meio campo aí, Daniel Alves, Tietê e o Luan, Jogou o Luan. também não funciona. O meio campo não vai funcionar. Contrata 2 Você laterais direitos. Você pega um cara que deu a operação, deu quase 50 milhões de operação do Daniel Alves, bota ele pra jogar por dentro, com o Tietê, com o Luan. Não vai dar Que certo. trouxeram também o Juan Fran. Não tava nem jogou ontem também. Então, olha só. Olha o que a maçaroca que fazem, né? Aí já vai também do treinador, né? Bom. A opção ele tem, Flávio. Tem bons jogadores. O Pablo já votou. Daqui a pouco o Pato também, que, pelo amor de Deus, tem que fazer jogo. Já falei, bota os jogos a quarta-feira, sábado de noite. Vai botar domingo, o homem quer estar com. Por falar em Pato tem problema de Por falar em contusão sábado, faz Mas tempo. machuca muito. Muito.